Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o irmão Alex e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a figura que tem na Bíblia chamada Melquisedeque. Beleza? Vamos lá então, para não ficar muito longo. Melquisedeque. O meu rei é justiça. O significado, o mais provavelmente, o meu rei de Salém. O meu rei é Sedeque, o nome divino. Rei de Salém. Salém é Jerusalém. Gênesis capítulo 14, no verso 18 e no verso 20, cita sobre o Melquisedeque. Segundo essa tradição, Melquisedeque encontra Abraão depois da expedição destes contra os 4 reis. Oferece-lhe pão e vinho, abençoa e o recebe o dízimo da prece de Abraão. Como rei, Melquisedeque também era sacerdote do Deus da cidade, El Leon. No Salmo 110, verso 4, um oráculo de Yahvé anuncia que a pessoa ao qual o oráculo é dirigido será para sempre um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Como, em geral, se traduz, entretanto, para se obter essa tradução, o hebraico deve ser corrigido segundo o grego, pois o hebraico lê por minha conta, Melquisedeque. Leitura indubitavelmente obscura e incerta, que torna provável a correção do grego. Contudo, o que pode significar ordem de Melquisedeque? É algo que fica sem resposta. Sobre esse aspecto e sobre a identidade da pessoa o qual o oráculo se dirige, Melquisedeque só pode ser encontrado 2 vezes no Antigo Testamento, e é improvável que as 2 passagens não estejam ligadas. Muitos críticos ressaltam que os versículos de Gênesis capítulo 14, verso 18 ao 20, não se referem nem ao texto anterior, nem ao texto posterior. Na realidade, perturbando o diálogo entre Abraão e o rei de Sodoma. Ele sugere que essa tradição pode ter sido interpolada em seu contexto atual, talvez por causa do Vale de Savé, mencionado em Gênesis capítulo 14, 17. A tradição parece conservar o primeiro contato entre o patriarca israelita e a cidade, que mais tarde se tornaria o centro da política e da fé israelita. Não há dúvida sobre a identificação de Salém com Jerusalém. O fato de que Abraão teve que dar uma porcentagem, literalmente, dízimo, a um sacerdote que o abençoou, esta está em conformidade com as normas rituais, não implicando em nenhuma superioridade de Melquisedeque sobre Abraão. O nome divino de El Leon, que em outras partes do Antigo Testamento é atribuído a Yahvé, mas ainda não comprovado como nome divino cananeu, pode ter atraído a atenção dos compiladores das tradições israelitas. O texto não há nenhuma identificação de que o pão e o vinho, levado por Melquisedeque, constituísse um sacrifício. Por si só, o pão e o vinho não constituem matéria
para o sacrifício. A função sacerdotal executada por Melquisedeque não residiu na oferta de pão e vinho, mas na bênção que deu a Abraão. A relação do pão e do vinho com o sacrifício eucarístico foi feita pela primeira vez por Clemente de Alexandria e por Cipriano. Foi em virtude dessa interpretação patrística que Melquisedeque foi inserido no cânon do rito romano da missa, com razões bastante prováveis. Hollen sugeriu que, em sua forma atual, Gênesis 14 não é somente o relato de um contato de Abraão com Jerusalém e da bênção que lhe foi dada pelo rei sacerdote de Jerusalém, mas também que tem como pano de fundo o período em que Davi tomou Jerusalém. O sacerdote Sadoc, que só aparece na história de Davi, após Jerusalém se tornar cidade real, é considerado por muitos estudiosos como o sacerdote de Jerusalém, que se tornou sacerdote de Yahvé, sob o reinado de Davi. Esse relato deve ser entendido como um desenvolvimento da tradição, feito pelos sacerdotes de Jerusalém, com o qual eles estabeleceram uma relação entre eles próprios e Abraão. Eles afirmam que, adorado o El Leon, na realidade havia adorado Yahvé, e que, abençoando Abraão em nome de El Leon, foi Yahvé quem concretizou a bênção, dando Jerusalém a Davi. Além disso, Howell considera também que essa concepção também explica a alusão a Melquisedeque em Salmo 110, verso 4, a ordem de Melquisedeque. Só pode ser entendida como expressão da realeza sacerdotal das cidades-estados cananeias. Mas essa concepção de realeza, muito embora talvez não fosse refutada em Israel, certamente não era aceita em sua forma cananeia. Se, como faz Howell, o salmo deve ser entendido como um diálogo litúrgico, uma forma que a miúde encontra paralelos nos salmos. Então essa dificuldade desaparece. Sadoc é quem fala em Salmo 110, no verso do 1 ao 3. Ele se dirige a Davi e confirma sua realeza em nome de Yahvé. E Davi é quem fala em 110, 4, respondendo a Sadoc na confirmação do seu sacerdócio. As alusões de Melquisedeque em Hebreus capítulo 5, verso 7, não devem ser entendidas como exegese, no sentido em que nós entendemos a palavra, mas como um uso livre da alusão bíblica para explicar uma doutrina teológica. Assim, Hebreus cita a ordem de Melquisedeque, em um modo que sugere que Cristo, que reúne em sua pessoa todos os temas messiânicos do Antigo Testamento, também reúne aqui as funções de sacerdócio e rei como Melquisedeque. A explicação da relação Melquisedeque-Cristo em Hebreus 7 é um tanto obscura. Cristo é semelhante a Melquisedeque no sentido de não ter um pai humano, pois não se dá nenhuma genealogia de Melquisedeque. Certamente, Hebreus não pretende com isso dizer que Melquisedeque fosse um filho não gerado, mas simplesmente recorre a essa semelhança externa como termo de comparação. Em decorrência disso, diferente dos sacerdotes da estirpe de Arão, Cristo é sacerdote por ordem divina e não por descendência. Mas Abraão, irmão mais velho de Arão,
reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque, dando-lhe o dízimo e recebendo sua bênção. Por isso, o sacerdócio que descendia de Abraão devia esperar por aquele sacerdócio maior que o seu antepassado já havia reconhecido. E este sacerdócio maior é o sacerdócio de Cristo. Beleza? Tá aí, pessoal, um pouquinho sobre Melquisedeque, para trazer uma clareza, né? Tem gente que acha que Melquisedeque era Cristo, faz umas comparações meia fora de contexto. Mas tá aí, é uma comparação mostrando, né, que confirmando o sacerdócio de Cristo como se fosse um sacerdócio divino, né? Beleza? Fique na paz aí, pessoal. Um abraço aí do irmão Alex.